Manda no chat privado quanto. Prefiro não comentar. O senhor entrou. Salve, senhor. Tô morto. Mano, eu levantei 7h50 da manhã vindo correndo pra cá porque eu achava que era live, velho. Isso daí é visual. Tá, mas ensino religioso tu foi bem, né, Fran? Bom dia. Professor. E aí, como vocês estão? Bem. Tirando a preguiça, né? E aí, senhor? E aí? Também e o frio? Oi, senhor. Que é isso, senhor? Né, me matando. Me diz que é isso, esse frio. Ô, senhor, só uma pergunta. São teus pais que moram em Tucunduva? Hã? São teus pais que moram em Tucunduva? Não, é os parentes que eu tenho lá, porque tu conhece? Ah, tá. É que a minha avó mora em Tucunduva. É? Eu ia te pedir. É. Que legal. E tu vai seguido pra lá? É, de vez em quando tem nada pra fazer. É, a cidade não tem muito atrativa, né? É, então, é aquilo. Dá pra te sair tomar um sorvete e coisa, mas não tem muita coisa pra fazer. É, Mano, o cara vai sair só pra comida, né? deixa o professor passar aqui um negócio pra vocês. Se vocês viram... O senhor vai passar o tema que tem que mandar hoje ou amanhã? Isso, é assim, ó, a tarefa domiciliar o professor vai colocar amanhã, que é bem tranquilo. Aí, assim, ó, gente, vocês sabem que o qualitativo, ele vale nota agora, certo? E ele vale 2 pontos. Então, Como assim, assim, qualitativo? eu vi que tem gente que não colocou a tarefa domiciliar, e era assim, ó, uma tarefa domiciliar muito simples, que vocês já estavam acostumados de saber que era só para colocar porque que o vírus não é considerado um ser vivo, então não precisava nem pensar muito, né? Então, tem gente que colocou. Ô, senhor, eu te mandei. Quem mandou, agora sim, ó, quem não mandou vai, tipo, né, não vai ter o total de qualitativo aí. Outra coisa, na aula de hoje, o professor já colocou para vocês qual que é o trabalho que vocês têm que fazer. Ei, senhor, eu já olhei a videoaula de hoje. Né? Qual o trabalho que vocês têm que fazer para entregar. Aí tem que fazer a entrega entre o dia 27 e 31 de julho. Não Quais dias, senhor? Entre dia 27 e 31 de julho. Eu posso já fazer hoje e te entregar? Eu posso já fazer hoje e te mandar? 20 e 31. Tem 5 dias. Se for quem me enviar dia 1º, o professor não vai nem olhar, vai ficar com... O professor vai deixar sem nota daí. Então, 5 dias, como assim? E outra coisa, ó, o professor foi bem bacana, porque o professor já pediu isso, já pediu para vocês fazerem esse resumo, então, na verdade, o trabalho é bem tranquilo, porque ele é só para vocês colocarem ali o resumo dos principais cientistas e mandarem pro prof. Fala, Valentina. Eu fiz. Ô, senhor, mas já não dá pra fazer hoje eu te mandar? Oxi. Não, faça. Eu já tenho esse resumo, Agora ainda deixa bem. a Valentina falar que ela ergueu Eu a mão. também entendi esse resumo, acho. Senhor, Se não perdi, O trabalho, o senhor pode entregar antes da semana dos dias 27 e 31. Tipo, se fizer hoje, pode entregar nessa semana. Não, faz, sabe por quê? Porque depois, senão o prof vai ter que estar conferindo aula por aula, com medo de se perder ali naquelas aulas. E outra coisa, senhor, eu posso fazer, tipo, o resumo, né? O resumo no caderno, tirar a foto e mandar por arquivo que nem os outros, ou é obrigatório fazer no computador? Não, assim, ó, se tu conseguir colocar todas as fotos num arquivo só,
aí tu não tem problema. Sabe o que que tu... É mais de um resumo? Não, só que são vários cientistas, né? Então provavelmente não vai Ah, tá. estar em uma folha só. Daí sabe o que que o Uhum. professor tu pode fazer? Tira um monte de foto e vai copiando, copia a foto e vai botando no Word e só envia pro prof. No Tá, mesmo e se eu quiser, tipo, fazer um resumo numa folha A4 e colar no caderno? Aí não tem problema nenhum, aí tu só Não tem tira a foto problema. daquela folha e aí manda pro prof. Tá. Ô, senhor, Ah, assim, eu mandei pro senhor, mas não falou recebido. tá, sabe por quê? Porque o professor agora, depois que acabar a aula, vai lá. O professor só viu a quantidade, não viu os nomes e respondeu. Mandar o quê? Ah, Agora quê? que o depois, se o senhor profe- não ver meu nome, o senhor me chama no WhatsApp ali que eu lhe mando uma foto aqui. Tá, pode deixar. O Mandar o quê, professor vai senhor? colocar hoje essa parte aí do recebido. Professor, Vocês estão falando sobre o que que eu tô bugado, perdi. professor, Oi. o trabalho avaliativo tem que ser enviado essa semana ou pode ser enviado também na semana que vem? O trabalho avaliativo é para enviar entre dia 27 e 31 de julho. Então, nem é semana que vem ainda. Sem ser semana que vem, lá na outra, na última semana de julho. Certo? Ô, prof, Professor, aí assim, quantas na linhas primeira mais ou semana menos que para cada teve cientista? quarentena, professor, na primeira semana que teve quarentena, o senhor mandou uma chuva de folhas, né? Aí tinha que mandar resumo de cada cientista lá naquela folha. Aí eu acho que ainda tem, eu posso Só dar aquela folha pra tu cuida mandar? certinho, ver se tem todos. Tá, mas eu posso, E aí, professor, eu posso te mandar? como é um trabalho, o professor vai avaliar. Então, vocês peguem e coloquem tudo que precisa de cada um deles, as principais ideias. Tá? Vocês estão enxergando Posso aqui o mandar, que o então? professor colocou aqui, na tela sobre teoria celular? Aham, dá pra ver. Então, assim, ó. Oi, professor. Eu tô Oi. vendo. Desculpa o atraso. Eu cheguei. É que tava com problema pra acessar. Então, mas eu consegui resolver o problema, tá, professor? Tá Desculpa bom. só o atraso. Tá bom, Gabriel. Daí eu falei que lá na aula de hoje já tá a tarefa, já tá Trabalho. o trabalho que vocês têm que fazer, entregar lá na semana do dia 27 a 31. Beleza. Mas cara. aí Eu a vou dar gente uma olhada deixa depois. quantas linhas para cada cientista, mais ou menos? O que tu achar melhor. Vê se tu conseguir colocar toda a ideia dele, melhor ainda. É que tem umas que tem mais informação, outros tem menos, né? Tipo o Darwin, tem um módulo só dele, Daí, praticamente. aí Darwin, o que que tu faz? Tu pode pegar e colocar ele num tópicos e colocar as principais ideias ali. Uhum. Agora tem uns que vai dar bem pouquinho ali, que não tem muito o que falar. Então aqui, ó, quando que é a prova diagnóstica do contexto? A de ciências é hoje. Não, hoje é... hoje é dia... Entra na minha turma, pelo menos. Tá. E daí a prova de vocês. Peraí, mãe. Aí a prova de vocês mesmos vai ser o conteúdo do. O professor colocou só o conteúdo. Se muta, não esquece. Ô, quem tá brigando com a mãe aí se muta. Gente, assim, ó, vamos agora colocar no silencioso, no mudo aí, pro professor. Professor, Fala, Bernardo. posso ir no banheiro rapidinho? Vai e volta rápido. Professor, eu tenho uma pergunta, tem uma coisa pra dizer, senhor. Eu vi aqui na folha. São quantos cientistas? celular junto. Oi? São quantos cientistas, senhor, que tem que ir pra fazer isso? São quantos? Olha ali que o professor colocou bem certinho, eu não tô com o arquivo aqui agora. Tá. Caso que tem 4 ali. São 8 cientistas. Não é Quantos cientistas? 8? 8 cientistas. Tom Helmut, Red, Pastor,
Robert Hooke, Walter Fleming, Linneu, Lamarck e Darwin. Isso. Tá. Então, assim, ó, aqui, ó, na aula de hoje a gente vai começar já ali aquela, porque a gente viu os cientistas na outra aula, e aí Pasteur, eu nem vou falar porque eu falei lá na videoaula que vocês vão assistir, quem já assistiu já viu. Então, a gente vai começar na aula de hoje aqui, só fazer uma breve revisão da teoria celular, né? Então, o que vocês precisam saber as ideias aqui? Até 1665, as pessoas elas nem sabiam, né, o que era uma célula, quais que eram as características de uma célula, e tão pouco elas sabiam qual que seria a função que essas partes da célula elas desempenhavam, tá? Então, a descoberta, ela foi feita por quem? Por Robert Hooke, após o quê? Após ele analisar cortes de cortiça, né? Que daí ele pegou e cortou bem fininho e ele analisou esse material no microscópio. Então, ele acabou percebendo que esse material ele era formado por pequenas cavidades. E essas pequenas cavidades, elas eram uma do lado da outra, bem como mostra ali na imagem, como se fosse um monte de buraquinho, né? Um monte de quadradinho ali. Então, o que ele denominou? Ele denominou o nome de célula, tá? Que daí, no latim, vai significar pequenos compartimentos. Então, o que acontece? Ele não percebeu, nesse estudo, que essas células, elas apresentavam outros componentes, né? Isso ocorreu por quê? Porque a análise que ele fez foi feita a partir de um material biológico, que é o quê? Uma célula vegetal. Porém, ele não conseguiu ver todas as características dessa célula justamente por ela estar morta já, né? Então, por isso, o que ele conseguiu observar? Ele conseguiu observar apenas as paredes celulares, certo? Então, o que acontece? Ele foi muito importante dentro desse processo, por mais que ele não conseguiu analisar no microscópio todas as partes de uma célula, né? Apenas ele conseguiu aí já introduzir o nome de célula, certo? Isso daí foi muito importante para a ciência. Por quê? Porque daí veio outros pesquisadores e a partir dessa descoberta dele, que eles começaram então a estudar mais a fundo essa célula e começaram a ver então, por exemplo, que uma célula animal diferenciava de uma vegetal, certo? E aí, por exemplo, que tinha algumas características que tinha somente numa célula vegetal, como, por exemplo, cloroplastos, e não na célula animal. Então, eles começaram a verificar esse tipo de coisa aí, certo? Então, aqui, ó, depois, dando continuidade, então, esse foi o primeiro ali, né, da teoria celular. Após essa descoberta, então, o que aconteceu? Muitos cientistas e diversos estudos a partir daí, então, começaram a ser realizados com o objetivo mesmo de observar essas células em outros seres vivos, né? E aí que a gente tem Matias e Theodor, que daí o que acontece? Eles propuseram de forma independente, após vários estudos, que todos os ser vivo, então, eles eram formados por célula. E essa ideia tornou como base, então, a teoria celular, certo? Foi uma grande descoberta, né? E aí eles comprovaram que todo o ser vivo, ele possui célula. Porém, né, tudo isso eles conseguiram devido lá à primeira descoberta de Hooke, certo? De Robert Hooke lá. Aí, quanto à organização celular, então, né? Aí, com o tempo, o que aconteceu? Depois desses dois cientistas aí, a teoria celular ela foi sendo aprimorada ainda mais por outros cientistas, que foi quando, então, em 1878, a gente já vem daí com o biólogo Fleming, que
ele acabou utilizando técnicas de microscopia mais avançada, né? E aí, por quê? Porque lá na época de Robert Hooke, a gente nem tinha uma definição de microscópio muito boa, né? Que ele conseguisse realmente estudar todas as estruturas da célula. Mais tarde, então, veio Fleming, e aí ele conseguiu utilizar, devido ao avanço da tecnologia, utilizar técnicas de microscopia que permitiram, então, uma melhor visualização, e ele acabou conseguindo evidências para concluir que, né, uma célula só pode surgir de outra célula pré-existente e que se dividirá em outras, né? Na verdade, essa foi a teoria dele. Portanto, o que acontecia? Aqui ele já reforçava o comprovado por Pasteur, né? Que a gente viu lá no módulo 2. E aí que acabou contestando a teoria da abiogênese. Certo? Sim. Aí, assim, ó, quanto à organização celular, né? As células de quase todos os seres vivos, elas vão possuir 3 partes fundamentais, né? Que é a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo aí. Aí, quanto a cara que, ó, e aí a gente pode observar bem nessa imagem aqui, ó, que independente, né, de ser uma célula animal ou vegetal, ela vai apresentar essas 3 principais características, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aí não esqueçam que, claro, né, quando a gente está falando aí de alguns outros tipos de células, não vai possuir o núcleo, né? Aí onde vai estar contido o material genético vai ser no citoplasma. Mas aí a gente já vê bem a diferença, e é bem diferente uma célula animal de uma célula vegetal. Porém, eles vão apresentar características que vai fazer com que tenha todo o funcionamento aí e a gente consiga, então, realmente aí ter vida, e a célula vai auxiliar nesse processo aí, tá? Então, o que acontece? A membrana plasmática, qual que é o objetivo, né? Ela vai o quê? Ela vai principalmente, ela tem o objetivo de proteger a célula. Deixa só o prof ver um negócio aqui que eu tô tentando abrir o chat aqui e eu não tô conseguindo. Na verdade, eu não tô conseguindo porque... Enfim, quando vocês quiserem falar, vocês vão só liguem aí o microfone e pede licença, porque o professor não está conseguindo. Fala, Valentina. Pode comer na aula? Hã? Pode comer na aula? Só desliga o microfone. Só desliga o vídeo, já tá, né? Então pode. Então aqui, ó. Então o prof estava falando as funções das partes das células aí. E aí agora o prof vai pedir para vocês só que já vão ali no chat e coloquem um nome e a turma de vocês. Só para o professor fazer a conferência lá da chamada, para colocar a presença para vocês. Então fazem esse favor para o prof agora, não vão esquecer. Porque quem acabou não colocando, o professor acaba dando falta ali. Então coloque o nome certinho, não esqueça. Então a função dessa membrana plasmática aí é justamente envolver e proteger a célula, tá? E outra característica é que ela é responsável pela seleção, por exemplo, do que entra e do que sai da célula. Como, por exemplo, água, gás oxigênio, né? Gás carbônico, aí depende, né? E outras substâncias também.
certo? Ela é tão fina que ela só consegue ser observada com um microscópio eletrônico, certo? Então, que ele tem uma alta resolução. A gente tem uma membrana esquelética, né? No caso das células vegetais, por fora da membrana plasmática, certo? Que também tem essa função de proteger. A gente tem os ribossomos, a gente tem um núcleo, que é onde vai estar formada por uma membrana, que é onde vai estar ali o material genético contido dentro desse núcleo, certo? E aí é o núcleo, nesse caso. Professor, ainda tem que saber todos os... O prof já vai falar assim. Serve? Olha só. Vocês vão ter que saber o que eu preciso, e nesse ano, né? No 7º ano, que vocês saibam. Eu não quero que vocês, por exemplo, vão lá ter que saber todas as características, todas as funções de todas as organelas, de todas as partes que contêm uma célula. Eu quero que vocês saibam olhar para a célula e identificar, tá? O que é uma célula animal, o que é uma célula vegetal. E aí, o que eu preciso que vocês saibam, por exemplo, saber o que não tem numa célula animal, que tem numa célula vegetal. Agora, o que eu vou querer? Professor, eu vou ter que saber qual que é a função de todas as organelas? Não, eu quero que vocês saibam qual que é a função daquelas partes principais que está ali no slide anterior, ó. Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Então, aí, ó, eu preciso que vocês saibam qual que é essa função, que é a mais importante, tá? Dessas 3 partes fundamentais, então, e saber diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal e o que tem numa vegetal que não tem numa animal. Pronto. Então, fica muito mais fácil do que saber todas essas características que não vai adiantar eu pedir agora, porque depois lá no 9º ano, no 8º, aí sim vocês vão ter que se deter a saber quais que é a função de cada organela, a função de cada parte que constitui a célula. Certo? Okay. Aí aqui, ó. Até aí tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Liga o microfone. Então tá. Depois a gente tem lá um módulo 3, que é da célula-organismo, que a gente vai ter os níveis de organização. E aqui o professor vai dar um tempo, por quê? Porque lá no livro, deixa eu só pegar o livro aqui para conferir. Deixa eu só pegar o livro aqui. Ai, não é esse. Só o prof ver a página. 272. Então, lá na página 272, ó, tem os níveis de organização, certo? E aí, os níveis de organização ali, a gente só tem os níveis de organização dos seres humanos. Aqui a gente tem um nível de organização bem amplo, que vai desde o átomo até a biosfera. E isso eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês, essa classificação. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, aí vai até chegar na biosfera, né? E aí a gente já viu, na verdade, esses conceitos de comunidade, ecossistema, biosfera, bioma, população. Foi tudo conceitos que a gente acabou vendo lá o ano passado, certo? Em ciências, que foi o prof que trabalhou com vocês. Aí, ó, esse nível de organização, né, vai ser do pequeno até chegar a um todo, né? Da menor parte da matéria, né, como se fosse ali o átomo,
a menor partícula da matéria, até chegar lá na biosfera que a gente tem como um todo, certo? E aí o prof vai falar na aula de hoje também, e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar um tempo, uns 3 minutinhos, só para vocês copiarem essa ordem aí que eu quero que vocês copiem no caderno. Outra coisa, professor, se na prova aparecer, por exemplo, assim, ó, ele pede o nível de organização e ele coloca para vocês colocarem no nível de organização correto, né? E aí ele apresenta lá o átomo, por exemplo, aqui o primeiro, ó, o átomo, molécula, organela, célula, tecido. Ah, professor, mas ele não deu os outros. Tudo bem. O nível de organização que ele está trabalhando é de átomo até tecido. Não tem problema, né? Não vão pensar assim, ó, tá, mas se não tem os outros, então a gente vai... Essa questão tem que ser anulada. Não. Ou ele pode dar o nível de organização, por exemplo, de célula até organismo. E daí colocar embaralhado aí e pedir para vocês colocarem na ordem certinho. Por isso que tem que saber essa ordem aí. Esse nível, esses níveis de organização em biologia, o que seria, né? Seria uma forma hierárquica das estruturas biológicas. Essa organização, gente, ela vai se estruturar com base em um nível mais baixo, como eu já disse, lá pequenininho como o átomo, e vai chegar ao mais elevado, que é a biosfera. E cada um desses níveis aí, ele é constituído pelas unidades presentes no nível anterior. E são acrescidos, né? Vai aumentando de acordo com a sua complexidade, tá? De organização. Então, esses níveis de organização, geralmente é apresentado por esses 12 níveis, né? Ali no caderno a gente tem célula, tecido, órgão, sistema e organismo. A gente tem 5, certo? Porém, se a gente for ver um todo, a gente vai acabar tendo 12, certo? Vai iniciar por quem? Vai iniciar pelo átomo. Aí, se alguém falar... Ai, deixa eu ver. Otávio, liga o microfone aí e pergunta pro prof. Eu levantei sem querer, professor. É que fica muito do lado o chat e o negócio de levantar a mão. Ah, tá. Alguém mais quer falar? Não. Prof, a Julie perguntou qual a diferença entre população e comunidade. Já explicaram para ela, eu acho. Agora eu já vou explicar. Então, aqui, ó, o átomo, ele vai representar o quê? A menor parte constituinte de uma matéria. Então, ele é considerado aí o nível fundamental. O átomo ali, ele começa, então, como sendo o primeiro. E aí, o que acontece? Depois a gente tem a molécula, que vai ser o quê? Né? Quando os átomos se ligam, quando os átomos se agrupam, né? De diversas maneiras, o que a gente vai ter? A formação de compostos. Então, por exemplo, assim, ó, a água, H2O, isso é uma molécula. Mas a gente tem nesse H2O o quê? A gente tem o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio. Então, um átomo de hidrogênio aqui, olha lá para um átomo de oxigênio, e eles se agrupam os dois, e eles vão formar, então, a molécula água. Então, hidrogênio, oxigênio, átomo, quando eles se ligam e formam uma molécula, a gente vai ter, então, a formação de novos compostos. Professor, o que acontece se não tivesse essa união dos átomos? Né? Se não tivesse essa ligação entre os átomos, a gente não ia ter praticamente nada. Porque tudo que a gente tem hoje, todos aqueles elementos da tabela periódica, a não ser a última linha lá do lado, todos eles, para formar um composto, eles precisam se ligar. Né? Então, imagina, nem gás oxigênio a gente ia ter. Ah, professor, mas é só oxigênio. Sim, é só oxigênio.
mas é um átomo de oxigênio que se liga a outro átomo de oxigênio, por isso que é O2. Então, a gente tem um átomo, a molécula, certo? Depois, organela, que daí a gente vai ter moléculas e compostos agrupados ali de diferentes maneiras. Fala, Eduardo. Aqui a gente está vendo a organização, né? Desde o átomo até a biosfera, mas falando de seres vivos, né? Isso. Agora, falando sobre seres não vivos, por exemplo, não é bem um ser, né? Mas vamos supor a água, que tu acabou de falar, que é composta pelo átomo, que depois é a molécula, enfim. Como é que é a organização dessas coisas, assim? Seria Átomo, molécula. Só? Finaliza Átomo, água, átomo, molécula. Só. Ah, tá. Tá? Uhum. Depois, claro, que ela vai fazer parte de uma biosfera, ela vai pertencer agora a nível de organização, onde a gente está trabalhando com estruturas, né, interna. Uhum. Aí a gente só vai ter, quando a gente falar de água, átomo e molécula. Uhum. Tá bom. Certo? Depois o 4 vem a célula, que então é a unidade estrutural e funcional, né, dos seres vivos, certo? Aí não vão esquecer que aí não entra vírus, que era atividade bem fácil. Depois a gente vai ter o tecido, que é o que ele vai ser? O tecido vai ser formado por um conjunto de células, tá? E que vão, né, aí desempenhar alguma função específica. Então esses tecidos, eles estão presentes apenas em organismos multicelulares, como plantas e animais. Nos seres humanos, há 4 tipos de tecidos, segundo suas propriedades, que qual que é? Aqueles que vocês já estudaram lá no 5º ano. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Depois, a gente vai ter aí o que é um órgão, né? O órgão é constituído por tecido e ele vai acabar desempenhando, então, funções essenciais para o funcionamento do organismo. Depois o sistema, que ele vai ser constituído aí, então, por diferentes órgãos que vão atuar em conjunto para desempenhar determinadas funções. Aí a gente vai ter o sistema esquelético, sistema muscular, sistema digestório, tá? Sistema endócrino, sistema reprodutor. Então, são todos esses órgãos aí que vão se juntar para desempenhar determinada função, que vai formar, então, um sistema. Tá? Depois, qual que é o próximo? Sistema, a gente tem o organismo, certo? E aí, o que vai ser? O organismo é formado pelo conjunto de todos os sistemas. Então, vocês viram que vai aumentando, né? Tudo vai ser, um vai aumentando o outro. Então, aí a gente tem, quando fala de conjunto de sistemas, a gente vai ter o organismo. No entanto, um organismo também ele pode ser constituído aí por uma única célula, sendo então chamado de unicelular. Quando o organismo ele é constituído por 2 ou mais células, aí é multicelular ou pluricelular, né? Depois, a população, para relembrar, que ela é o que? Definida como um grupo de organismos de mesma espécie que habita determinada área, tá? Em um mesmo período de tempo. Então, a população é isso. Então, é definida como um grupo de organismos de mesma espécie. Aí, a comunidade vai ser o conjunto de populações diferentes que habitam uma determinada área, tá? Aí, o ecossistema. Aí, o ecossistema, ele vai ser definido como um conjunto formado pelo meio abiótico e abiótico. Quem é que lembra de abiótico e biótico? Abiótico é que não tem vida, né? E biótico é que tem. Exatamente isso. Então, aqui, ó, ele vai ser formado, o ecossistema ele vai ser formado tanto, né, pelo aquele meio que vai ter os seres vivos, quanto os seres não vivos do ambiente pela interação entre esses 2 meios, sabe? Isso vai ser, então, o ecossistema. Muito bem. E aí, a biosfera,
né? Que vai ser o quê? O nome dado ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Certo? Então, a gente foi do mínimo, da menor partícula da matéria, até chegar ao todo. Certo? O que pode cair na prova? O que vocês precisam saber daqui? Coloquem aí, revisem lá do outro livro do ano passado, coloca aí a definição de ecossistema, mas saber colocarem numa ordem de classificação, numa ordem do mínimo, do micro até o macro, tá? Do mínimo até chegar num todo, tá? É isso que interessa nesse módulo 3, esses níveis de organização, certo? Que a gente tem lá na página 272 e 273 ali, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou colaborar com alguma coisa? Tudo certo, então? De minha parte, sim. Sim. Oi, prof, tudo certo. Tá bom, um pouco de, sei lá, ninguém tem esse. Depois. Essa é a vida de Maria. Oi? A vida da Maria se resume nas palavras que ela falou. Também não entendi. Colocaram aí no caderno de vocês toda essa do micro, Sim, sim. toda essa organização desse nível, desses níveis aí de organização? Sim. Sim, senhor. Sim. Tá. Depois. Sim. Deixa só o prof abrir aqui. Hoje não deu chute na aula que nem semana passada. Aí o professor acabou nem postando aquele vídeo, porque o professor acabou falando na videoaula, então nem precisem se preocupar aí. Depois, a gente tem lá, ó, o módulo 4, lá na página 277. O que está aparecendo na tela compartilhada aí com vocês? Uma linha preta. Uma coisa Não, preta. agora voltou. Voltou. O slide passado que tu tinha colocado. Tá. Então, deixa só o prof aqui, ó. Não. Causar compartilhamento. Agora, saiu do compartilhamento? Ainda tá compartilhando. slide. Ainda tá compartilhando. Agora diminuiu a tela. Então. Pera aí. Deu. Saiu do compartilhamento, né? Sim. Agora sim. Sim. Quem entrou depois e não colocou o nome ali, coloca, tá? Aí depois ali, ó, gente, lá na que o professor falou para vocês. Deixa eu só ver se agrupando seres vivos. Qual que é a página? É lá na página 277. Então aqui, ó, nesse módulo de agrupando então esses seres vivos, tá? O que a gente vai ter que ter? O que a gente vai ter aqui, na verdade? A gente vai ter uns critérios, agrupamento e classificação, bem lá embaixo, tá? Então, o que seriam esses critérios, né, para essa classificação, então? Então, o que a gente tem ali, ó? A gente sabe que no nosso dia a dia, né, a gente sempre está o quê? Categorizando, separando, organizando objetos. E isso é normal na nossa vida a gente fazer isso. Por que existe a tabela periódica, por exemplo?
O slide do professor não está no livro de nada. O Gabi estava querendo dizer que o slide que ele estava mostrando antes sobre os átomos, as moléculas, não estão no livro. Ah, tá. Que eu pedi isso. Que tu Então, pediu para nós copiar. Isso. Essa ideia de agrupamento e classificação, ela acontece desde quando, né, a vida é vida. Sempre houve essa necessidade de organização. Né? Por exemplo, por que a gente tem a tabela periódica? Porque a tabela periódica, ela existe por quê? Porque conforme foram se descobrindo átomos e átomos e átomos, uma hora houve a necessidade de se organizar esses átomos de forma que elas apresentassem, então, características entre os átomos e essas características fossem semelhantes. Então, fizeram o quê? A tabela periódica para colocar esses átomos ali e eles ficarem organizados, tudo certinho. Certo? A mesma coisa, quando a gente está comprando figurinha, a gente está colecionando alguma coisa, sempre vai ter essa necessidade, então, de fazer essa classificação, essa organização aí, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui, ó, na verdade, que vai entrar qual o sistema? O sistema que a gente já viu, né? Aquele sistema de Linneu, certo? O professor estava tentando achar aqui. Então, o que acontece? Se a gente organiza, é natural ocorrer isso, os cientistas, eles também classificam os seres vivos, classificaram os seres vivos e ainda continuam classificando esses seres vivos com qual objetivo? O objetivo de facilitar o nosso estudo, o objetivo de que o dicionário também é uma organização e ele é organizado de forma de ordem alfabética que vai facilitar a nossa procura. Então, essa organização nada mais ela serve para quê? Né? Para auxiliar a gente, e claro, para auxiliar os pesquisadores também. E nesse módulo ele vai ensinar como que acontece esses níveis de organização, né? Como, por exemplo, que os biólogos eles determinam alguns critérios para fazer um determinado agrupamento. É isso que a gente vai ver aqui, certo? A partir de agora. Depois, lá na página 282, a gente tem a classificação das espécies. Que daí, o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver aquela classificação, aquela organização, aquela classificação das espécies de acordo com Linneu. Mas isso, o professor vai passar para vocês também já na próxima videoaula de amanhã. É sobre esse assunto. E aí, como já é 10 para as 9, e o professor iniciou um pouquinho antes, o professor vai encerrando por aqui a aula. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode chamar agora que o professor escuta. Ok. Tchau, professor. Tchau. Alguém tem alguma dúvida? Tchau, professor. Ah, que maravilha. Curiosidade que eu tenho. Fala, Gabriel. Uma dúvida. Quem é que tá falando no microfone agora que deu um barulhão? Fala, Gabriel. Aí eu tava lendo, eu não lembro o que eu tava lendo, mas eu li uma coisa que fizeram menção ao Homo sapiens de Homo sapiens sapiens. Tipo, certamente o Homo era aquela substantivo se referindo ao gênero e o sapiens seria a espécie. Mas o que seria o segundo sapiens? Que era Homo sapiens sapiens. Repete, porque eu não sei se foi a internet do prof. Não, é que eu tava lendo um livro, e aí, quando ele falava do Homo sapiens, ele fazia, ele em vez de falar só Homo sapiens, ele falava Homo sapiens sapiens. Tipo, o que seria o segundo sapiens? Tá, tu tá querendo falar do Homo sapiens sapiens, né? É porque assim, ó, é essa parte desse Homo sapiens sapiens, a gente não
utiliza ele, a gente só vai utilizar no nível hoje de organização Homo sapiens, mas esse termo já existe porque seria o quê? Na verdade, seria uma subespécie do Homo sapiens. Esse sapiens sapiens, tá? Mas o que eles dizem, né? O que seriam na verdade, quais que seriam, por que seriam homens sapiens sapiens? Por quê? Porque esses daí, eles deveriam, né, apresentar habilidades altamente desenvolvidas no seu modo de vida. Então, assim, ó, o homem sapiens é o normal. O homem sapiens sapiens já é uma outra aí, parte de uma espécie, só que, por exemplo, seria bem assim, ó, superficial para te explicar, seriam super-homens. Eles deveriam ter habilidades muito grandes, habilidades muito específicas. Mas, professor, Uma subespécie, uma O subdivisão. senhor vai me falar a tarefa amanhã ou hoje, senhor? A que tem que Só um entregar. pouquinho. Gabi, seria uma subdivisão, isso. Só que daí, a mesma, né, do ser humano, porém, eles iriam apresentar uma super habilidades. Entendi, obrigado. Então, a gente não tem ainda, isso daí já é, né, vai saber se futuramente isso não vai ocorrer, essa nova subdivisão e acontecer, certo? Mas por enquanto não, mas já é uma teoria para que futuramente isso talvez possa ocorrer e a gente tenha, por exemplo, um ser humano muito mais evoluído, com muito mais habilidades. Então, tá, Senhor, o senhor vai falar amanhã Só um a pouquinho. tarefa? Conseguiu entender, Gabi? Consegui. Obrigado, professor. De nada. Quem é que falou da tarefa? Lorenzo, é o Lorenzo. Né? Para Lourenço. Vai ser amanhã que o senhor vai falar a tarefa para mandar? Ou hoje? A tarefa auxiliar amanhã. É isso. Tá bom. Mas Obrigado. hoje, quando tu já entrar de tardinha, agora o professor já vai abrir a sala de amanhã e o professor já vai colocar ali qual que vai ser a tarefa. Amanhã tem vídeo aula. Amanhã, Tá, amanhã então. amanhã tem aula online, o professor fala 7h25, a primeira aula é comigo, e daí depois tem aula online. Tá bom, aí hoje de tarde tu vai postar a atividade ou não? Isso, Amanhã. o professor vai abrir a aula de amanhã. Tá bom. E Tá? essa aula que vai dar. Tchau. Como? Essa aula? Essa aula aqui. A aula de hoje de tarde que vai falar a tarefa? Isso. Tá bom. Mas Obrigado, amanhã senhor. na aula o professor fala a tarefa certinho. Tá bom. Tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Sor, Oi. eu Fala, tenho meu uma bem. dúvida. A Fala. água é considerada ser vivo ou não? Oi? A A água? água é considerada é. A água não. né? Por quê? Não. Porque a Ah, tá. água não nasce, não morre, daí não segue aqueles critérios de classificação para ser considerado um ser Sim, é vivo. porque eu li um troço, não sei o que eu li, mas falava que a água era um ser vivo. Não, a água Daí eu não vim é. te perguntar se era verdade ou não. A água é a fonte vital da vida de um ser vivo. Sem água, um ser vivo não consegue viver. Agora, ela não é um ser vivo, tá? Porque ela não apresenta a característica de ser vivo. Por exemplo, ela tinha que primeiramente ser formada por célula. A água não tem célula, ela é só uma molécula. Então, ó, deve ter se confundido aí por quê? Porque ela é a fonte vital de vida para qualquer ser vivo. Todo ser vivo depende da água, mas a água não é um ser vivo, tá? Então tá, gente. Tchau. Se cuidem. Até amanhã. Tchau, Sor. 7h10. Meu Deus.